Olá pessoal, nessa aula eu vou demonstrar o conceito de polimorfismo dinâmico. Então para isso eu tenho um projeto de pessoa que só tem um conjunto de classes bem simples aqui, uma hierarquia de classes onde eu tenho pessoa, pessoa física e pessoa jurídica. E a pessoa é a classe mais elevada, ela é uma classe que eu defini como abstrata, porque a gente tem um método abstrato aqui, que é o validar nome, que está explicitamente definido como abstrato, que quer dizer que ele não tem implementação. Então, essa classe, por si só, ela não funciona, porque esse método validar nome precisa ser implementado pelas classes filhas. Então, a pessoa só tem o atributo nome, obviamente poderia ter mais, mas aqui no exemplo só preciso de alguns atributos básicos. A pessoa jurídica só tem CNPJ e ela é uma classe filha de pessoa, e ela vai então, como ela é uma classe concreta, ela não é abstrata, ela é obrigada a implementar o método validar nome, e aí ele define uma regra, a gente definiu uma regra aqui específica de remover alguns caracteres do nome da pessoa jurídica. E da pessoa física a mesma coisa. A pessoa física ela estende a pessoa, ela tem aqui nesse exemplo só um atributo CPF, mas poderia ter outras coisas como data de nascimento e por aí vai, e ela implementa então o método validar nome. E aqui na classe principal eu tenho só um código de exemplo para fazer um cadastramento que a gente tinha começado a fazer, um cadastramento de pessoas, onde eu criei um menu aqui, porque aqui o objetivo é só demonstrar os conceitos de orientação a objetos e não criar uma interface bonitinha, né, nada disso. Então a gente tem um menuzinho aqui bem tradicional, onde eu tenho as opções aqui cadastrar e sair por enquanto. E aí o usuário tem que digitar uma opção e conforme a opção que ele digitar, eu vou fazer alguma coisa. Aqui eu já defini um método chamado cadastrar pessoa, que ele solicita os dados de uma pessoa e me devolve a pessoa criada, e aí depois eu faço o que eu quiser com esse objeto pessoa. Aqui dentro a gente tem um loop, né? Que ele, enquanto eu não digitar a opção 0, ele continua me dando as opções ali para eu escolher. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar um switch aqui para eu poder escolher qual que é a opção, de acordo com a opção eu fazer alguma coisa. Então, caso a opção seja 1, eu vou simplesmente chamar o método cadastrar, e aqui eu vou usar um switch tradicional, e eu vou chamar o método cadastrar pessoa, né? E como ele devolve uma pessoa, eu vou declarar uma pessoa aqui que eu vou simplesmente chamar de P, do tipo pessoa. E botou o ponto e vírgula aqui, e ele vai simplesmente pedir os dados da pessoa. Eu poderia, por exemplo, depois imprimir os dados da pessoa. Só que aí para isso eu preciso ter um método toString. Eu vou começar na pessoa e vou colocar um método toString aqui, que ele vai exibir só o nome, que é a única coisa que a gente tem em pessoa. Então, ele só retorna esse texto aí com o valor do atributo nome. E a gente vai sobrescrever esse método, que também é polimorfismo dinâmico. A gente vai acabar usando polimorfismo dinâmico aqui também para o método toString. Então, eu vou colocar um public aqui, string, toString, e eu vou colocar pessoa física para dizer qual é o tipo da pessoa, onde eu estou na classe pessoa física, e o nome eu não preciso, porque o nome já vai vir da superclasse, a superclasse já vai exibir o nome. Então aqui na pessoa física eu vou exibir só o CPF. Então, como eu quero que a pessoa física obtenha o mesmo texto do toString da pessoa, eu tenho que chamar o método toString da superclasse, que no nosso caso é a pessoa, fazendo como? Super.toString. O super é para você acessar alguma coisa na superclasse. Em qualquer classe do nível superior, que pode ser uma classe mãe, uma classe avó, em qualquer nível para cima. E aí, nesse caso, o que eu estou acessando é o método toString da superclasse. Eu estou chamando ele, pegando o retorno dele e concatenando aqui nessa string. Então, ele vai exibir o texto pessoa física, o nome da pessoa que vai vir lá da classe pessoa e mais o CPF da pessoa. E aí eu vou copiar, eu posso até colocar aqui um override para deixar explícito que eu estou sobrescrevendo esse método, mas isso é opcional.
eu vou copiar o método e vou colar lá na pessoa jurídica. E só que aí, obviamente, vou trocar aqui para pessoa jurídica. E aqui não é CPF, é CNPJ. E aqui é CNPJ. E aí pronto, a gente agora vai conseguir exibir bonitinho qualquer tipo de pessoa, seja física ou jurídica. Então, se eu vier aqui no principal agora, eu solicitei o cadastro da pessoa e armazenei dentro dessa variável P. Se eu quiser vir aqui e colocar um print no P, eu consigo. Então, agora eu vou só executar essa classe principal e vamos lá. Opção 1, cadastrar. Aqui pelo VS Code, ele não deixa eu digitar aqui, ó, pelo terminal, se você clicar nesse play aqui direto. Talvez tenha alguma configuração para fazer isso funcionar, mas eu realmente não sei e não vou me preocupar com isso agora. O que eu vou fazer? Como eu abri a pasta inteira onde estava o projeto, se eu vim aqui no terminal, ele vai abrir o terminal dentro da pasta do projeto. E aí, com isso, eu consigo simplesmente fazer java principal.java, que ele vai executar a aplicação. E aí, nesse terminal que eu abri manualmente, funciona. Então, eu vou digitar 1 e aí ele pede para eu digitar um CPF ou CNPJ só com números. Mas você pode ver que ele pulou, né? Ele não aguardou eu digitar o CPF. Isso, eu não vou entrar nesses detalhes, mas é um probleminha que a gente tem normalmente com a entrada de dados e isso vai acontecer em diferentes linguagens. Como a opção aqui, que é a primeira coisa que eu digito é um número, o enter que eu digito, ele não é armazenado dentro da variável numérica. E aí, quando eu chamo em seguida aqui, ó, depois dessa captura aqui, quando eu chamo o cadastrar pessoa, a primeira coisa que ele pede é ele aguarda eu digitar o CPF ou o CNPJ. Só que aquele enter que foi capturado antes, como ele não foi armazenado dentro da variável opção, porque ela é inteira, não consegue armazenar um enter, ele pega aquele enter e armazena dentro do CPF, CNPJ, dentro dessa variável, como se eu tivesse simplesmente pressionado o enter no momento que foi solicitado CPF e CNPJ. E aí uma das formas de eu evitar esse tipo de problema é eu fazer isso aqui. Eu posso até fazer isso do lado de fora, que é melhor. Eu venho aqui, ó, e faço teclado .nextLine para ele capturar qualquer caractere que tenha sido digitado, pressionado anteriormente, mas que por acaso não tenha sido armazenado em variável nenhuma. Nesse caso, como eu não estou armazenando esse enter que eu pressionei antes, ele só descarta. Então, só isso já funciona, mas eu tenho que voltar aqui no terminal então e fazer java, principal.java, e aqui 1, agora vai. Ó. Ele aguarda eu digitar. Então, se eu digitar 11 dígitos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ele vai entender que é CPF. Aí ele pede o nome. Então, Manuel, e aí, aqui, ó, eu mandei imprimir pessoa física. Né? Eu vou até colocar um mais aqui, ó, /n, e para ficar separado aqui. Então, eu vou voltar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Manuel. E só para ele dar uma separação aqui. Eu coloquei um /n a mais aqui para ele separar o menu do print que ele fez. Ó. Então, ele criou uma pessoa física. Está aqui o nome e está aqui o CPF. E aí eu posso voltar lá, ó, no 1 de novo e mandar cadastrar. E agora eu vou digitar 14 dígitos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, que é o CNPJ. E aí ele pede o nome, que nesse caso é o nome de uma empresa, né? Então eu vou chamar de IFTO e olha aqui, ó, ele criou uma pessoa jurídica, nome IFTO, CNPJ, esse CNPJ aqui. Só que ele não está fazendo nada com essas pessoas e aqui o objetivo não é realmente fazer um programa totalmente funcional. É só demonstrar a questão do polimorfismo dinâmico. Lembrando que o polimorfismo dinâmico ele acontece quando você tem uma hierarquia de classes, que é o nosso caso. Eu tenho pessoa física e pessoa jurídica, essas duas últimas herdando de pessoa. Eu tenho um método nesse caso. Na verdade, eu tenho diferentes métodos que foram definidos lá na superclasse, na pessoa. Deixa eu abrir o pessoa aqui, ó. Eu tenho o método toString na pessoa e eu tenho o método valida nome na pessoa. Eu vou até subir isso aqui, ó, só para ficar organizado.
Ó, eu tenho o método validaNome e o toString, esses dois métodos aqui, que eu defini eles na pessoa. No caso do validaNome, eu só defini, eu não implementei. E o toString eu implementei. Só que como eu tenho uma hierarquia de classes, na pessoa física e na pessoa jurídica, eu redefini a implementação desses métodos. No caso do validaNome, eu realmente criei uma implementação porque não existia, mas isso é chamado de redefinir. Eu estou redefinindo o método, nesse caso, criando uma implementação para ele. Redefinir ou reescrever é o tal do override. O polimorfismo dinâmico é você fazer a sobrescrita, né? O override é sobrescrita de métodos nas classes filhas. Isso é override. Então, eu estou modificando o método na classe filha. Esse método ele veio da superclasse, por mais que ele não tivesse implementação, e aqui eu estou definindo uma implementação. E no caso do toString, esse método ele tem uma implementação lá em cima, na pessoa, e aqui eu sobrescrevi, mas estendendo. Por quê? Porque eu estou chamando a versão original do método toString lá de pessoa, lá da superclasse, por isso que tem um super ponto. E aí eu faço algo a mais, que é colocar aqui o nome da classe atual, mais os atributos específicos, certo? Então, até o nome da classe eu nem precisaria colocar. Eu posso apagar isso daqui, ó, e vou lá na pessoa jurídica, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou apagar. E eu consigo descobrir qual que é exatamente o nome da classe filha que foi instanciada, mesmo eu estando dentro da superclasse, que nesse caso é a pessoa. Então, o que eu queria colocar era isso aqui, ó. É o nome da classe seguido de um colchetes. Aí o colchete você coloca se você quiser. É simplesmente formatação aqui de como que eu quero exibir isso. Então aqui eu consigo pegar o nome da classe como getClass.getSimpleClassName e aí mais e aí como eu tinha usado colchete, eu vou colocar colchete aqui. Então o SimpleClassName ele pega o nome da classe atual, do objeto que eu instanciei. Como eu não tenho como instanciar a pessoa, porque pessoa é abstrata. Então, se eu instanciar uma pessoa física, getClass.getSimpleName, ele vai pegar o nome da classe pessoa física. E aí, se eu tiver na pessoa jurídica, se eu instanciei uma pessoa jurídica e esse método foi chamado, ele vai obter o nome da classe pessoa jurídica. E assim, eu não tenho que me preocupar em colocar isso em cada nova classe filha que eu criar. Então, se eu voltar aqui, ó, e executar a aplicação de novo, a gente vai ver, eu vou colocar cadastrar, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Manuel, e tá lá, ó, continua funcionando do mesmo jeito, só que agora eu não tenho que me preocupar em colocar esse nome da classe de forma fixa, né? Isso agora se tornou dinâmico. E aí, o que é que a gente tem a aprender com polimorfismo dinâmico aqui nessa implementação? Eu vou voltar aqui na principal, na classe principal, e o ponto aqui é o seguinte: eu tenho um método chamado cadastrar pessoa, que esse método, de acordo com o que eu digitar, se eu digitar ele pede para eu digitar o CPF ou o CNPJ. Se eu digitar 11 caracteres, ele entende que eu quero cadastrar uma pessoa física e ele instancia uma pessoa física. Isso aqui, lembrando que é como se fosse um if, né? E um if-else. E aqui ele armazena a instância que ele criou dentro dessa variável que eu chamei de P, que é do tipo pessoa. Ou seja, é um tipo genérico. Eu não disse na declaração da variável se ela é pessoa física ou jurídica. Eu simplesmente disse que ela é uma pessoa. Porque quando a gente tem herança, que até porque para usar polimorfismo dinâmico eu preciso de herança. Quando a gente tem herança, herança é uma associação que existe uma relação de existência. Eu digo que uma coisa é outra coisa. Então, se você tem uma superclasse e uma subclasse, a subclasse ela é do tipo da superclasse. Por exemplo, uma pessoa física é uma pessoa, é uma relação de existência. A pessoa física ela existe como pessoa, ela é uma pessoa. Então, da mesma forma que uma pessoa jurídica é uma pessoa. Se a gente pegar um outro exemplo como uma outra hierarquia como veículo, carro e barco,
um barco é um veículo e um carro é um veículo. Isso quer dizer que se eu declarar uma variável de um supertipo, que nesse nosso exemplo aqui é pessoa, eu consigo armazenar dentro dessa variável qualquer objeto de qualquer um dos subtipos, das subclasses. Então, dentro de uma pessoa, eu consigo armazenar uma pessoa física ou uma pessoa jurídica sem problema nenhum. Isso é polimorfismo dinâmico. Eu tenho uma variável declarada usando um tipo genérico, mas eu posso armazenar dentro dessa variável qualquer um dos subtipos, das subclasses daquele tipo específico que eu usei para declarar a variável. Quer dizer que em tempo de execução, essa variável que eu, nesse caso, chamei de P, que é do tipo pessoa, ela vai se comportar ou como uma pessoa física ou como uma pessoa jurídica. Por isso que é polimorfismo. Essa variável P, do tipo pessoa, ela pode assumir diferentes formas. No nosso exemplo, ela pode assumir duas formas, ou pessoa física ou pessoa jurídica. E eu só vou ter a certeza de qual tipo de pessoa que vai ser armazenada dentro dessa variável P quando eu executar a aplicação. Porque aqui no exemplo que eu criei, isso vai depender do usuário. Se não dependesse do usuário, às vezes só lendo o código eu consigo descobrir que tipo de objeto específico vai ser armazenado dentro dessa variável P. Mas aqui não é o caso, porque eu deleguei essa tomada de decisão para o usuário que vai decidir de acordo com aquilo que ele informar. Então, eu não tenho como saber qual é o tipo concreto, o tipo específico que vai ser do objeto que vai ser armazenado a essa variável P. Com isso, quando eu executo a aplicação, aí sim, depois de executar, eu consigo ver, até porque a gente fez lá a implementação do toString, eu fiz exatamente para isso, para que eu consiga visualizar qual que é o tipo do objeto que foi instanciado, e a instanciação ela acontece somente em tempo de execução. Se eu tivesse simplesmente isso aqui, ó, por exemplo, se eu tivesse só isso, eu não tenho mais um condicional, um if-else. Ali eu tinha um operador ternário que é como um if-else. Esse código, do jeito que ele está aqui agora, ele sempre vai instanciar uma pessoa física. Então, se eu ler o código, eu consigo saber que, ó, com 100% de certeza, o tipo de pessoa que vai ser armazenado nessa variável P é uma pessoa física. Então, não existe dúvida de qual é o tipo do objeto e esse tipo não muda. Até porque só vai mudar se eu alterar o código e compilar e executar novamente. Se eu não mexer nesse código, ele sempre vai instanciar uma pessoa física e assim essa minha variável P, eu consigo saber exatamente qual que é o tipo de pessoa que ela vai armazenar. Mas no exemplo que eu citei, a gente não tem como saber porque depende do usuário. Eu só vou saber disso no momento que eu executar. E em muitos casos é isso que acontece. Por isso que é chamado de polimorfismo dinâmico, porque em muitos casos eu realmente não vou ter como saber de antemão, só lendo o código, por exemplo, de forma estática, analisando o código sem executar o código, é saber qual tipo de objeto foi criado. E aí por isso que tem essa distinção entre polimorfismo estático e polimorfismo dinâmico. O polimorfismo estático é quando você tem o mesmo método com parâmetros diferentes. E assim, o próprio compilador, ele sabe qual versão do método que você quer chamar, de acordo com os parâmetros que você passou. Mas aqui a gente está falando de polimorfismo dinâmico. Eu não mudei os parâmetros dos métodos que eu modifiquei nas subclasses. Se a gente vier aqui, os dois métodos que foram modificados foram esses métodos que estão com o @override. Lembrando que o @override é opcional. É só para deixar explícito, né, que são métodos sobrescritos. Vamos aqui na pessoa. A pessoa, o método validar nome, ele recebe uma string. O nome do parâmetro não importa no momento da chamada. O que importa é a ordem dos parâmetros, a quantidade e os tipos dos parâmetros. O toString ele não recebe nada e devolve uma string. Se a gente olhar na pessoa física, eu não mudei a assinatura dos métodos. O validar nome continua recebendo string e devolvendo string. O toString continua não recebendo nada e devolvendo string.
Então, se eu não mudei os parâmetros, isso não é polimorfismo estático, é polimorfismo dinâmico. É o mesmo método, ele tem o mesmo nome, tem os mesmos parâmetros, só que eu modifiquei a implementação do método que foi herdado da superclasse, eu modifiquei nas subclasses. E aí, quando eu faço isso, isso é polimorfismo dinâmico. E no caso do polimorfismo dinâmico, eu só vou ter a certeza de qual objeto eu vou ter em tempo de execução, certo? Em outros casos, não, como eu tinha mostrado anteriormente, se eu tirasse esse condicional daqui, mas como é o caso especificamente aqui, eu só vou saber qual é o tipo do objeto em tempo de execução. E aí, esse objeto ele vai se comportar diferente em tempo de execução dependendo do subtipo, da subclasse que foi instanciada. Então, o método toString ele vai funcionar de um jeito quando for uma pessoa física e vai funcionar de outro jeito quando for uma pessoa jurídica. E o que muda? É só você executar a aplicação que a gente vai conseguir ver. Se for uma pessoa física, eu digitar aqui 11 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e colocar aqui um nome, quando for pessoa jurídica, o toString, como ele funciona? Ele exibe a expressão pessoa jurídica, quando for pessoa física, né? Ele exibe a expressão pessoa física, o nome sempre vai aparecer, porque isso vem lá da pessoa, e exibe o CPF. E quando for uma pessoa jurídica, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 e FTO. Quando for uma pessoa jurídica, ele exibe a expressão pessoa jurídica, o nome, como eu falei, sempre vem, e o CNPJ no lugar do CPF, até porque, obviamente, pessoa jurídica não tem CPF. Então, o comportamento do método ele muda de acordo com o objeto que foi instanciado. Com isso, a gente tem um dinamismo aí no funcionamento de métodos em diferentes subclasses, e isso, como vocês puderam ver, é um recurso muito útil. Eu vou sair aqui, né? Por quê? Porque nesse caso aqui específico do toString, eu defini uma estrutura básica na superclasse e na subclasse eu simplesmente complementei com o que eu quero exibir a mais. Eu não tive que duplicar código. E eu já falei em muitas aulas que duplicação de código é algo muito ruim. Por quê? Se eu não fosse usar polimorfismo dinâmico, o que eu teria? Eu teria algo como isso aqui, ó. Eu teria algo como isso, a pessoa física, eu não tenho acesso ao nome, né? Então tem que chamar o getNome, é isso. Então, eu faria isso aqui na pessoa física, e aí lá na pessoa jurídica, o que eu faria? Faria aqui, mudaria pessoa jurídica, CNPJ, CNPJ. Então, você percebe que eu tive dois trabalhos, né? E eu tive que repetir o nome e a chamada do getNome no pessoa física e no pessoa jurídica. E aqui, especificamente, eu tive que colocar explícito o nome da classe aqui, que eu quero exibir, e aqui também. E isso é código duplicado. Toda essa parte aqui, ó, é código duplicado. Apesar de que isso aqui muda, mas só que a gente já viu que eu consigo, de forma, chamando o getClass.getSimpleName, tornar isso genérico. Eu faço isso na superclasse e pronto. Então, qual que é o problema maior aqui? Apesar de que essa instrução é absurdamente simples. Se eu resolver mudar essa lógica, esse formato dessa mensagem, por exemplo, ó, aqui está, eu estou usando, sei lá, estou colocando o nome aqui em maiúsculo. E se eu quisesse colocar em minúsculo, eu vou ter que colocar nas duas classes, até porque senão fica uma de um jeito, outra de outro. Nesse caso aqui é só questão de apresentação, né, de formatação. Então não vai influenciar em muita coisa. Se eu resolver mudar a lógica disso aqui, do jeito que está, eu tenho que mudar nas duas classes. Do jeito que era anterior, eu mudo apenas na superclasse e tá resolvido. Então, o polimorfismo dinâmico, no final das contas, ele vai facilitar a gente estender um determinado comportamento sem duplicar código. E isso é muito vantajoso na programação. Então, por essa aula é isso, e a gente se vê na próxima aula.